E aí, pessoal, tô fazendo esse vídeo aí para a gente estar estudando um pouquinho mais sobre a história do nosso país, o Brasil. Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Francine, me formei recentemente em História e criei um canal no YouTube e no Instagram para compartilhar com vocês conhecimentos históricos. É uma forma também de eu me manter estudando. Então, por isso, gente, se inscreva no canal, curtam aí meus vídeos, compartilhem, cliquem no sininho para receberem as novidades dos vídeos. E hoje eu quero falar sobre um período da história do Brasil chamado período colonial, que vai aproximadamente do ano de 1530 até 1822, com a independência do Brasil. Como eu sei que muita gente já faz muito tempo que não estuda a história do Brasil, eu vou contextualizar um pouco sobre os períodos históricos que é dividido, né, a história do nosso país. Até por facilidade, né, a gente tem esses marcos. Então, primeiro de tudo, a gente tem o ano de 1500, que aí é considerado o ano do descobrimento, o achamento, invasão. Eu tenho um vídeo que eu fiz aí, que está no meu canal, que eu relaciono a minha viagem de Porto Seguro com o descobrimento do Brasil, que eu falo um pouco mais sobre esse período, porém vamos se ater aos períodos históricos. Então, o primeiro período histórico é chamado de período pré-colonial, que vai do ano de 1500 até o ano de 1530, quando Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil, em Porto Seguro, e ele encontra as maravilhas aqui do Brasil, encontra os índios. Então a gente pode considerar aí como o achamento, descobrimento ou até mesmo a invasão dos portugueses em terras brasileiras. Nesse período de 30 anos, Portugal não se fixa ao território, então ele vai ter o caráter exploratório. Ele encontra aqui uma árvore muito lucrativa que solta uma tinta naturalmente vermelha que é utilizada para pintura de tecidos, e também a madeira é utilizada para a construção de embarcações. Nesse período, Portugal vai utilizar aí os índios para que façam esse trabalho de arrancar as árvores, né? Vai ter a questão dos escambos. Eu falei bastante sobre isso no meu vídeo, que eu relaciono a minha viagem de Porto Seguro com o descobrimento do Brasil, então vale a pena assistir. O segundo período é chamado período de colonização, que vai do ano de 1530 e 1822, que é o que eu vou falar um pouco mais sobre esse vídeo. No período de 1822 até 1889 é o período que a gente chama de período imperial, tá? E depois o quarto e último período é o que a gente se encontra até os dias atuais, que vai de 1889 até os dias de hoje, que é chamado de período república. O período de colonização do Brasil vai aproximadamente do ano de 1530 até o ano de 1822, com a independência do Brasil. A partir de 1530, Portugal deixa de querer apenas explorar o Brasil e agora ele quer se fixar também às terras brasileiras. O Brasil passa a ser uma colônia de Portugal, isto é, ele precisa dar lucro à metrópole. Então, gente, como que Portugal vai conseguir povoar esse montão de terra? Difícil, né? A coroa portuguesa teve uma grande ideia. Que tal, então, dividirmos essa grande extensão de terra em 15 pedacinhos, quer dizer, pedações. É o que a gente chama das capitanias hereditárias. Ele fez isso em 15 pedaços e doou a 12 fidalgos nobres, pessoas ricas de Portugal que tinham muito dinheiro. E por que essas pessoas precisavam ter muito dinheiro? Porque esses donatários, eles tinham responsabilidades e tinham também direitos sobre essas terras. Então, uma das obrigações que os donatários tinham sobre esses pedaços de terras doados pela coroa, eles precisavam, por exemplo, fundar vilas nesses territórios, eles precisavam defender esses territórios, lembrando que os indígenas que moravam aqui no Brasil e não foram passivos, tá? Teve muitas guerras, muitas invasões,
Então, portanto, uma das obrigações que os donatários tinham sobre essas terras era de defender o território, isto é, né, de ataques indígenas e até sobre ataques de outros países, né, que queriam invadir essas terras e tomá-la de Portugal. Eles precisavam também explorar economicamente com seus próprios recursos. Então, assim, era tudo dinheiro do donatário para fazer tudo isso daí. Então, assim, a gente tinha a questão dos engenhos de cana-de-açúcar, que foi a principal atividade econômica do período, que não era fácil, né? Não era simples de fazer, precisava ter muito dinheiro e não era algo que vingava do dia para a noite. Então, assim, era um lucro a longo prazo. Então, muito dinheiro envolvido, gente. As terras também, elas não poderiam ser vendidas, elas somente poderiam ser herdadas, tá? Das 15 capitanias hereditárias que foram aí doadas aos donatários, apenas 2 vingaram, tá? Então a gente tem aí a capitania de São Vicente e a capitania de Pernambuco. A capitania de Pernambuco, por exemplo, ela foi doada ao donatário chamado Duarte Coelho, e ele implantou engenhos de açúcar, né? E fez muito comércio de índios e negros escravizados. Lembrando que a capitania de Pernambuco não é o Pernambuco que a gente conhece hoje, porque a capitania era enorme, gente. Para vocês terem ideia, esse espaço aí, essa capitania, ela compreendia os estados que hoje a gente chama de Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas, Ceará e parte da Bahia. Em 2016 eu tive a oportunidade de passar aí um curto período de tempo em Recife. Eu tive a oportunidade de encontrar algumas pessoas famosas. Eu encontrei, por exemplo, a Ivete Sangalo, o Tim Maia, né? Encontrei aí Roberto Carlos. Foi muito legal e eu tenho algumas fotos aí para provar esse encontro, tá, gente? Portanto, fica fácil de entender porque as outras 13 capitanias hereditárias fracassaram, né? Fracassaram em sua missão de dar lucro à metrópole Portugal, encher o bolso do português. Por quê? Primeiro motivo, a grande extensão de terra. Depois, os ataques indígenas. Ataques, eu não gosto muito dessa expressão, porque na verdade eles moravam aqui, né, gente? Eles estavam tentando recuperar aquilo que era deles. E outro motivo, a questão da produção de açúcar, que era a principal atividade comercial, né? Que até porque Portugal já tinha experiência com o açúcar e por isso quis já de cara implantar a monocultura no Brasil. Então, por conta da grana, né, gente, que precisava ter muito dinheiro e esse sistema da cana-de-açúcar só era rentável a longo prazo. Então, muitos aí não conseguiram. Depois, Portugal, logo em 1548, ele vai criar um outro tipo de administração, vai ter um governo geral, tá? Mas não vou me ater nesse assunto agora. Quero falar para vocês sobre as principais atividades econômicas no período colonial. As principais atividades econômicas do período colonial, que vai aí de 1530 até 1822, são a cana-de-açúcar, que foi aí aproximadamente do ano de 1530 até 1700, portanto aí, gente, ó, 170 anos de cana-de-açúcar, de engenhos de açúcar. Temos também o comércio de pessoas escravizadas. A gente sabe que a escravidão aí começou aproximadamente do ano de 1535 e foi terminar aqui no Brasil em 1888. Eu tenho vários vídeos aqui no canal que eu falo sobre o período de escravidão, que eu inclusive falo sobre o Dia da Consciência Negra, que a gente teve aí no mês passado. Então vale a pena assistir esses vídeos, tá, gente? A gente tem também a extração do ouro, quando foi encontrado ouro nas Minas Gerais, aproximadamente do ano de 1697 até o ano de 1785. E aí também temos as atividades econômicas secundárias que rolaram aqui no Brasil, né? Por exemplo, criação do gado, cultivo de algodão e tabaco. Porém, nesse vídeo eu vou me ater um pouquinho mais ao ciclo da cana-de-açúcar,
O ciclo a gente fala que é uma coisa que tem começo, meio e fim. Na verdade, não foi bem o ciclo da cana-de-açúcar, né? A gente teve o período do auge e o período de decadência, mas até hoje existe ainda, né, gente, o açúcar, né? As plantações de açúcar no Brasil. Como que o açúcar chegou até o Brasil? Então a gente tem a data de 1530, que foi quando as primeiras mudas de cana chegaram ao Brasil na expedição de Martim Afonso Souza. E as capitanias que se saíram bem no modelo, né, que são as duas, né, que eu citei aqui entre as 15, apenas duas vingaram, foi porque aliaram a produção de cana-de-açúcar com uma convivência pacífica com os indígenas. Pacíficas até certo ponto, né, gente? Porque como os indígenas poderiam ser pacíficos diante das invasões, diante de todo o desrespeito com a sua população aqui no Brasil. Inclusive eu tenho alguns vídeos aqui no meu canal que falam sobre a forma violenta com que essas pessoas escravizadas, né, foram trazidas para o Brasil através dos navios negreiros, as violências, né, as torturas, os maus tratos. Então, para quem queira assistir, vale a pena a gente conhecer esse pedaço, né, da história do nosso país, que é muito triste, mas que é necessário a gente conhecer e que a gente sente até os dias de hoje todo o reflexo na nossa sociedade. Gente, como que era a estrutura de um engenho de cana-de-açúcar? Ele era formado por uma moenda, uma casa das caldeiras e das fornalhas e a casa de purgar. Então, após a colheita, a cana-de-açúcar era levada à moenda para sofrer o esmagamento do caule e a extração do caldo. Em sua grande maioria, as moendas funcionavam com o uso da tração animal, também conhecida como tapiche. Esse tipo de moenda era mais comum por conta dos menores gastos exigidos para sua construção. Além do tapiche, havia as moendas movidas por uma roda de água, que exigia a dificultosa construção de um canal hidráulico que pudesse movimentá-la. Feito o recolhimento do caldo, o produto era levado até a casa das caldeiras e fornalhas, onde sofria um longo processo de cozimento realizado em grandes tachos feitos de cobre. Logo em seguida, o melaço era refinado na casa de purgar, lugar onde a última etapa de refinamento do açúcar era finalmente concluída. O beneficiamento completo do açúcar era realizado em terras brasileiras, pelo fato de Portugal não possuir refinarias que dessem fim ao serviço. Além das unidades produtivas da cana-de-açúcar, a gente também tinha as construções. Então a gente tem aí a Casa Grande, que aí era uma construção que era habitada pelo dono das terras e sua família. Tínhamos também os negros escravizados domésticos que trabalhavam no serviço da casa. Então aí a gente tem as pessoas que faziam a comida, faziam o serviço cuidando dos filhos, as amas de leite. E depois a gente tem também as senzalas, que aí abrigavam os negros escravizados. Então, gente, tem até aí museu, tá, que a gente consegue visitar no Brasil, que a gente consegue visualizar ainda essas construções. A gente tem alguns engenhos que existem ainda no Brasil, né, algumas ruínas, mas também existem museus aí reformados, né, que é possível a gente visualizar, até por meio da internet também. Tem alguns lugares que estão aceitando visitas através de agendamento. Então é isso, gente. Nesse vídeo, especialmente, eu quis dar uma pincelada geral sobre os períodos históricos do Brasil e focar no período de colonização do Brasil. Falei sobre as principais atividades produtivas que tivemos aí. Falei um pouquinho mais sobre o ciclo, né? O ciclo da cana-de-açúcar. Mas eu vou fazer outros vídeos aí falando sobre o ciclo do ouro, falando sobre outras atividades. E é isso aí, gente. Curtam aí, assinem meu canal, né? E espero que vocês tenham gostado. Podem deixar feedbacks aí também, algum vídeo que vocês queiram, né?
eu estou aceitando aí o feedback construtivo de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais.